Estimados irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, no Recife, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Nosso tema de hoje é uma reflexão sobre o versículo 48 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, acerca de um mandamento do Senhor, muitas vezes desprezados por muitos, pelo fato de não entenderem a simplicidade e a beleza dessa verdade. O versículo diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Muitos alegam de imediato, mas como? Eu não posso ser perfeito igual a Deus. Claro, porque a perfeição de Deus é absoluta e a nossa é relativa. Você deve estar se perguntando então, mas que perfeição é essa? Uma perfeição relativa, sem dúvida. Mas lembremos que perfeito é aquilo que não tem defeito. Do ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual, é aquilo que incorpora o conceito de pureza. Se do ponto de vista material a perfeição é não ter defeito, do ponto de vista espiritual, a perfeição é ter pureza, é ser puro. Mas todos nós também desejamos saber: o que posso fazer para caminhar em direção a essa perfeição relativa? Como posso alcançá-la? Se podemos instrumentalizar esse processo, e aí nós vamos utilizar o advérbio como, um advérbio de modo, o fazemos dizendo que esse instrumental é o amor. Exatamente. O instrumental para alcançar esta pureza, esta perfeição relativa é o amor. Naquelas condições descritas por Paulo na primeira carta aos Coríntios, exatamente no capítulo 13. E no versículo 13 deste capítulo 13, o apóstolo evangelizador afirma: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. São tantos 13 que a tentação de se pensar na sorte é grande. Não obstante, a nossa santa doutrina afirmar que não existe sorte nem azar, apenas escolhas bem feitas e mal feitas. O grande expositor, escritor e filósofo espírita Carlos Pastorino, no volume 2 da sua obra Sabedoria do Evangelho, ele faz uma afirmação extremamente importante para compreendermos esta questão da nossa perfeição relativa. Ele diz: de fato, a perfeição do Pai que podemos imitar reside apenas
em suas qualidades que estão ao nosso alcance. E aí ele apresenta as duas qualidades que nós podemos imitar do Pai: o amor, misericórdia e a humildade. Essas qualidades podemos vivê-las com perfeição quando soubermos renunciar à nossa personalidade, negar nosso eu pequeno e viver de modo absoluto na individualidade, no espírito, unificados com a centelha divina, que é o nosso eu real e profundo. Então existem condições para que a gente possa viver estas duas qualidades, do amor, misericórdia e da humildade. A primeira condição é da renúncia à própria personalidade, ou seja, nós suplantarmos o ego, negar o nosso eu pequeno, no sentido de não concordar em fazer as coisas erradas, lutar para fazer as coisas certas, e viver para o espírito e no espírito, viver pensando nas coisas espirituais, vinculados ao que ele chama de centelha divina, que é o Christos, que existe em nós e que Paulo tanto falou, e que nós podemos compreender perfeitamente quando nós lemos a obra O Cristo de Paulo de Tarso, do confrade e amigo José Lázaro Boberg. A explicação de Pastorino é clara e concisa. Clara e concisa. E nela compreendemos a relatividade dessa perfeição que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo alude. Mas a parte mais importante do texto do Pastorino está na oferta dessas duas ferramentas: o amor, misericórdia e a humildade. E veja que interessante. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 887, os Espíritos responderam a Kardec, quando Kardec arguiu sobre a questão de amar os inimigos. Eles disseram, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Lhes retribuir o mal com o bem é o amor, misericórdia. E perdoar-lhe é a humildade. Essas duas qualidades da qual o Pastorino falou. E os Espíritos disseram ainda a Kardec: o que assim procede, ou seja, aquele que procede dessa forma, se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. Ou seja, quando nós perdoamos, nós nos elevamos. Quando nós buscamos a vingança, nós nos rebaixamos. Se tornar superior não significa algo em torno da soberba, ser melhor que não. Se tornar superior na humildade. É fato que a misericórdia é presente divino para alívio de nossos males temporários e com destinação de corrigenda. Pelo menos é o que nos diz a confreira Vera Jakubowski. A misericórdia de Deus para conosco é absolutamente extraordinária. Mas ela não é eternamente no sentido de desculpar todas as nossas faltas. Não, mas é corrigir misericordiosamente todas as nossas faltas. André Luiz, na obra mediúnica Respostas da Vida, lá no capítulo 40,
ele apresenta 25 respostas de Deus nos fundamentos da vida, através da misericórdia perfeita. Nós selecionamos apenas 5 por uma questão de tempo. Não haveria condição de comentar as 25 respostas. Mas nós selecionamos o bem retribuir o bem ao mal, o amor ao ódio, a luz às trevas, o equilíbrio à perturbação e o socorro à necessidade. Ou seja, em todos eles nós temos o ponto e o contraponto. Bem e mal, amor e ódio, luz e treva, equilíbrio e perturbação, socorro e necessidade. Ações aparentemente simples, posso concordar, mas que guardam algum grau de dificuldade em função do estágio evolutivo da criatura, de cada um de nós. O que pode parecer aparentemente fácil, tão fácil não é. Mas o mesmo André Luiz, na belíssima obra mediúnica Vivendo o Evangelho, volume 2, faz preciosos comentários sobre essas dificuldades para alcançarmos a perfeição. Ou seja, o que ele disse lá na obra anterior, Respostas da Vida, em Vivendo o Evangelho, ele vai então fazer uma espécie de dissecação dessas dificuldades. E vai apontar o que é que nos atrasa, muitas vezes, na questão da perfeição. Ele diz inicialmente, compreenda a dificuldade. Toda dificuldade veio para ensinar. E cabe a nós extrair de cada dificuldade da vida a lição que ela contém com sabedoria. Esse é o grande desafio. Não é simplesmente dizer, as coisas estão difíceis, eu não tenho sorte, Deus se esqueceu de mim. Se eu estou passando por uma dificuldade, é porque ela traz uma lição. Eu tenho que ter ciência e consciência disso. É extremamente importante. Segundo o comentário do André Luiz, lá no Vivendo o Evangelho, volume 2, conviva com a indulgência. A indulgência não pode ser algo que está perdido na nossa psique, no nosso coração. Tudo que corre em nossa volta, nós temos que ter um olhar de indulgência para com essas coisas, para com as pessoas, para com os fatos. Lembrando sempre da lei do retorno, a lei de causa e efeito, né? Hoje você aplica a indulgência, amanhã você pode precisar dela. Mas se eu transformo a indulgência em algo permanente na minha vida, para com os fatos, para com as coisas, para com as pessoas, eu transformo isso num hábito, que torna-se a minha cultura de viver. O terceiro comentário é acerca de manter a esperança. André Luiz diz, mantenha a esperança. E aí vale a pena a gente recordar Paulo Freire, quando disse, é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Verbo esperar se traduz na virtude da paciência. Verbo esperançar se traduz em ter esperança. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. E para esperar tem que ter paciência. Esperançar é diferente. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é lutar bravamente. O esperançoso não desiste nunca. Quarta lição de André Luiz, esqueça a maldade. É muito mais fácil
lembrarmos muitas vezes das coisas ruins que nos acontecem do que das coisas boas. Esquecermos o bem que nos é feito, mas lembrarmos permanentemente do mal que nos atingiu. Lembrando que esquecer é um fenômeno de memória. Mas do ponto de vista espiritual, esquecer é não atribuir significado ao mal que nos atinge. Ninguém tem a capacidade de nos fazer mal. Nós é que temos a capacidade de sentir se o que foi feito é um mal. Se eu não atribuir significado àquilo que me está sendo feito, eu não vou me sentir ofendido nem injuriado. Por que é que há um ditado que diz que Deus não perdoa porque Deus não se ofende? Exatamente porque o significado que Deus atribui é diferente do significado humano. E, aliás, para que Deus se ofendesse, ele precisava ter a natureza humana. Ele não tem. A divindade não tem natureza humana. A divindade tem natureza divina. A maioria das maldades que nós sofremos nos acontece mais por ignorância daqueles que nos fazem o mal do que pelo desejo, às vezes, de fazer propriamente o mal, agir com maldade. Muitas vezes a pessoa, por ignorância, nos faz alguma coisa, nos diz alguma coisa que nos magoa, nos ofende, nos aborrece. E nem houve no interior dessa criatura o sentimento da maldade. Não, vou fazer a maldade, vou fazer o mal a ele, quero que ele sofra. Muitas vezes não é dessa forma que ocorre. Precisamos observar que aquele que apenas conhece e compreende o código cósmico da vida, ou seja, compreende ainda a natureza da vida, esse ainda não alcançou a responsabilidade de quem está apto a vivenciá-lo, a vivenciar o código. Ele conhece e compreende, mas não está apto ainda. Porque ele ainda não sabe colocar em prática. E por isso mesmo é considerado ignorante. Porque ele não conhece a pedagogia divina. Ele ainda não sabe o significado do código da vida. Ele ainda não entendeu por que as coisas acontecem. E ele está agindo por ignorância completa, não por maldade. Mas aquele que já alcançou esse patamar, essa graduação, que já compreende completamente o código, que já sabe para que ele serve, já sabe vivenciá-lo, ele traz em si o dever de aplicar. E aí, quando ele não aplica, ele incorre em um mal contra ele mesmo. O outro aconselhamento de André Luiz é: sofra sem reclamar. Algo extremamente difícil, não é fácil, porque temos invariavelmente a tentação de reclamar quando estamos sofrendo. Nós sofremos porque nós não compreendemos o aspecto pedagógico da dor. Toda dor ensina, mas nós não compreendemos isso. E aí sofremos. O sofrimento é facultativo. A dor pode ser obrigatória, mas o sofrimento é facultativo. Então aqui André Luiz está pedindo que a gente exercite a resignação. É exatamente praticando a resignação que nós entendemos que a dor é necessária e obrigatória, mas ela é pedagógica, ela veio para ensinar. Por outro lado, o sofrimento é facultativo. Eu sofro se quiser. Aquele que não se resigna sofre, e sofre muito. Lembremos que para as dores físicas, nós temos os analgésicos.
alguns tão poderosos que precisam ser ministrados em ambiente hospitalar. Mas você pode perguntar, e para as dores morais? Quais os analgésicos utilizados? A própria doutrina nos ensina que é a prática da caridade. A prática da caridade é o melhor lenitivo. Todas as vezes que nós estivermos imersos em dores morais e começarmos a praticar a caridade, pode acreditar que esta dor vai se amenizando. Ela vai diminuindo, diminuindo até que desaparece. Porque a prática da caridade é o analgésico poderoso para essa dor moral. Não tem outra. E eu não estou falando aqui de caridade exclusivamente material. Estou falando da caridade moral e da caridade espiritual também, especialmente essas duas. Outra lição de André Luiz, ele diz: fortaleça a coragem. Embora muitos entendam coragem como intrepidez, ousadia, bravura, o cristão sabe que a verdadeira coragem é a da exemplificação do bem e do amor em quaisquer circunstâncias. Corajoso não é aquele que enfrenta o perigo externo, mas é aquele que enfrenta a si mesmo, internamente. Aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente, mas é aquele que mais ame. Ame até mesmo seus adversários. Veja-se quanta coragem em amar o próprio adversário. Sabemos também que os maiores problemas para o cristão, de uma forma geral, se encontram sempre no campo do espírito. Daí porque a coragem é fundamental, coragem é firmeza. Coragem é energia frente aos problemas que nos desafiam. Coragem para entender os que não nos compreendem. Coragem para orar pelos que nos perseguem. Coragem para bendizer aos que nos maldizem. Coragem para amar em espírito e verdade todos aqueles que se dizem nossos inimigos. Coragem é exemplificar honestidade quando ninguém nos vigia. É fazer a coisa certa quando não estamos sendo observados por ninguém. Fazemos a coisa certa porque sabemos que aquela é a maneira correta de fazer. Coragem é defender o irmão ausente quando ele é vítima da injúria. Não defendê-lo apenas quando ele está presente. Isso é fazer média. Coragem é praticar a caridade quando o mundo nos conclama ao comodismo. Coragem é trabalhar quando as forças se façam diminuídas. Enfim, coragem de viver o cristianismo a cada instante. Amar como Jesus amou. Para a libertação nossa e de todos os que nos cercam. A lição seguinte de André Luiz é: releve a ironia. Aí eu fui lá no capítulo 32, intitulado A Ironia e a Verdade, da obra mediúnica Coletânea do Além, de Emmanuel e Chico Xavier, em que o benfeitor diz: nas grandes horas,
nunca falta ironia em derredor dos servidores da verdade eterna. Quantas vezes nós ouvimos frases, gestos absolutamente irônicos em função de sermos espíritas, de defendermos o Evangelho, de nos esforçarmos para viver o Evangelho. Quantos são irônicos conosco? E Emmanuel diz, e para confortar os seus seguidores, suportou a Jesus heroicamente no extremo testemunho. Então Jesus deu uma grande demonstração de como é que se comporta a criatura diante da ironia. Aliás, ele foi à exaustão, entregando a própria vida física. E Emmanuel diz, Jesus amara todas as criaturas de seu caminho com igual devotamento. Ou seja, não havia regime de exceção. Amar mais a um, menos a outro. Servira-as indistintamente, entregando-lhes os bens de Deus sem retribuição. Exemplificara a simplicidade fiel e multiplicara os beneficiários de todos os matizes em torno de seu coração, por onde passasse. Por onde Jesus passava, ele sempre deixava esse rastro de amor incondicional. Um simples olhar, uma simples palavra, um simples gesto, vinha pleno de amor, daquela capacidade absoluta de servir incondicionalmente. Por isso que o aconselhamento seguinte de André Luiz é: sirva sem exigir. E aí nós podemos recordar uma frase de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Jesus disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Versículo 28 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, palavras de Jesus. Que Emmanuel, no capítulo 24, intitulado Ama Servindo, da obra Urgência, faz uma apreciação inteligente deste versículo do Evangelho de Mateus. Emmanuel diz, reter o melhor para si, unicamente, é uma forma de egoísmo. Contudo, fazer-se alguém melhor a benefício dos outros é o caminho para a tranquilidade. Lembremos que qualquer exigência em torno da caridade praticada tisna a brancura alvinitente do gesto caridoso. E Emmanuel diz mais, lá na obra Urgência, capítulo 24, Ama Servindo. Ele diz, se alguém demonstra intolerância para contigo, anota isso por traço de ligação com o pretérito e procede com descrição, melhor dizendo. Olha que interessante. Alguém está sendo intolerante com você? Você pode ter feito alguma coisa nessa existência, mas você pode também relacionar isso a uma existência anterior. E assim, compreendendo, amando, servindo, você vai agir com a mais absoluta discrição, aguardando o momento em que possas ser útil a esse alguém, passando a desfazer impressões negativas que terás criado à distância em outros quadros da vida. Ou seja, lá atrás, numa existência pretérita, provavelmente você teve uma relação de conflito com essa criatura que fez algum mal. A roda da vida gira e você se encontra novamente com ela. Vai ter que resgatar. Vai ter que
neutralizar, zerar esse débito. Quando você perceber que é isso, então você primeiro fica na sua, discreto, com discrição. E no momento oportuno que você puder fazer algo pela criatura, faça. Mas faça muito bem feito, faça com muito amor, com muito carinho. Aliás, nem deve pensar, estou fazendo isso para pagar. Não. Que muito provavelmente você não vai se lembrar do que foi. Você, eu e a maioria dos que estão no mundo. E aí, com essa atitude discreta, amorosa, você vai desfazer aquela impressão que está naquela criatura, naquele espírito reencarnado, de algo que foi feito noutros quadros da vida, como diz o André Luiz, o Emmanuel. Lá na obra Urgência, capítulo Ama Servindo, capítulo 24. O André Luiz avança e dá uma recomendação chamada Sustente a Fé. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6, Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí a narrativa prossegue. Era a cura do menino, que os discípulos não conseguem fazer, e o pai leva a criança até Jesus, que expulsa o espírito endemoniado, e os discípulos vão lá querer saber por quê não tinham conseguido. Vão em particular, conversar com o mestre. E ele diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, terias feito isso, etc, etc. A fé continua sendo a mãe da esperança e da caridade. A fé é o instrumento que mede a distância entre nós e Deus. Quanto menor a distância, maior a fé. Quanto maior a distância, menor a fé. É uma relação inversamente proporcional. Nessa comparação que Jesus faz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 6, ele não buscou, para exemplificar aos discípulos, as grandes obras da humanidade, como, por exemplo, o próprio Templo de Jerusalém. Não. Mas ele foi atrás da pequenina semente, querendo nos dizer que, sem o reconhecimento da nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, nós não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. A fé traz o entendimento e a confiança, por isso que é um elemento poderoso. Mas eu me reconhecendo pequeno, mas acreditando, estando bem perto, bem próximo de Deus, através da minha fé, eu conseguirei fazer aquilo que Jesus exemplificou. Diz: a esta montanha que se transporte para lá, e ela se transportará. Claro que não era montanha física, mas era montanha da má vontade, do egoísmo, da impaciência. As montanhas das nossas imperfeições. André Luiz prossegue e diz: cumpra o dever. Bem objetivo, cumpra o dever. Você pode perguntar: mas que dever? Aí, para responder, eu fui lá no capítulo 21 da obra Pensamento e Vida. O nome desse capítulo é Dever. E o Emmanuel diz assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. Então o meu dever é de cumprir a lei de Deus, as leis divinas,
as leis naturais, as leis morais que estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Ou seja, o meu desenvolvimento pleno de todas as minhas faculdades ou potencialidades da alma e do corpo vem pelo cumprimento das leis da sabedoria divina. Para viver em segurança, diz Emmanuel, ninguém desprezará a disciplina. Ele foi enfático, né? No encontro dele à beira do regato, lá com o Chico, que o Chico perguntou o que poderia fazer para ser um bom espírita, qual foi a resposta do Emmanuel? Do que é que eu preciso? Perguntou o Chico. Respondeu Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Que eu particularmente interpreto como sendo disciplina no pensar, disciplina no falar, disciplina no agir. Pela execução do dever, diz o Emmanuel, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Lei de causa e efeito, né? Ou seja, o que é dever? Aquela região moral que é alertada em mim mesmo pela minha própria consciência. É a consciência dizendo, olha, você não pode fazer isso, olha, você precisa fazer aquilo. São os alertas, são os toques. E à medida que eu vou executando bem o meu dever, sintonizado com a sabedoria divina, eu vou colocando para fora de mim mesmo a minha melhor parte. E a minha melhor parte acaba atraindo a melhor parte dos outros, ou seja, todos ganham. Todos estão felizes e satisfeitos. E André Luiz diz também, recomenda, trabalhe sempre. E aí eu recorri à veneranda Meimei. Lá no capítulo 7 da obra Meimei Chico Xavier, obra Pai Nosso, ela diz, é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Olha que interessante. Olha como o trabalho tem essa capacidade de nos fazer esquecer aquilo que nos perturba, nos incomoda. Olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Isso nós já estamos cansados de ouvir. O maior beneficiado quando se faz a caridade é aquele que pratica a caridade. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência nos situou. A nossa casa mental, a nossa casa, o corpo físico, a nossa casa física onde nós moramos. O trecho de terra significa onde foi que a providência te colocou. O Chico não disse que a reencarnação não erra de endereço? Então nós estamos no lugar, no trecho de terra exatamente que nós devemos estar. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, para fazer a coisa certa. E Meimei diz mais, ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito à cooperação dos outros. Ou seja, se as palavras convencem, o exemplo arrasta. Quando nós agimos desta forma, ocupando a nossa mente, o nosso coração e os nossos braços na tarefa do bem, as pessoas percebem. E ao perceberem, se associam a nós, se consorciam a nós para entrar nessa tarefa cooperativa do bem.
E ela remata dizendo: quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu. Deus é tão bom com a gente. Quando a gente não sabe ser útil, nós somos ingratos a Deus. São tantas coisas boas que Ele nos dá diariamente. Essa infinita misericórdia que nos compreende, apesar dos nossos erros. E a Meimei prossegue: não atende aos seus justos deveres para com a humanidade. Então todos nós temos deveres. Vimos lá atrás a questão do dever, colocada pelo Emmanuel. Nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. Não apenas a pátria do nosso nascimento, a pátria Brasil, mas entenda como pátria amorosa a própria reencarnação que nós estamos a viver. Esse espaço, esse laboratório para o nosso progresso moral. E aí ela encerra dizendo: o trabalho é uma instituição de Deus. Lembra quando Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também? O trabalho é uma instituição divina. Mas o André Luiz, nessa obra Vivendo o Evangelho, volume 2, que favoreceu essa reflexão, ele convida-nos a exercer outros ingredientes, a trabalhar outros ingredientes dessa receita difícil, que é o ser de perfeitos. E ele então sugere para a gente: fuja da vingança, afaste a violência, supere o egoísmo, busque a humildade, cultive a abnegação, combata o orgulho, tolere a impertinência, exercite o amor incondicional. E aí, no final do capítulo, ele faz um arremate com precisão matemática. Ele diz: é realmente muito difícil a receita do Evangelho para a conquista da perfeição. Ele reconhece que há dificuldade. Mas aí ele coloca uma conjunção adversativa e esclarece, dizendo: mas Jesus não exige santificação imediata. Apenas pede o reforço da renovação íntima. Olha que interessante, olha que lindo, olha que profundo. Jesus não quer que de uma hora para outra nós nos tornemos santos, até porque isso é impossível. Mas Ele quer que cada existência seja bem vivida, seja bem aproveitada. Que será muito ruim se nós desperdiçarmos a reencarnação que recebemos de presente. E o que é fundamental é a nossa renovação íntima, o nosso melhorar constante. Uma imperfeição de cada vez. Se numa encarnação só for possível fazer uma, que seja, mas que seja bem feita. E acima de tudo, definitiva, para que nunca mais nós voltemos a essa trilha equivocada. Esperando ter contribuído para o entendimento dessa lição, no importante capítulo da perfeição a que somos todos indistintamente destinados, ao tempo em que agradeço o carinho da atenção, agradeço as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.